E aí, pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre os piores livros que eu li até agora. No caso, eu vou falar com vocês sobre os livros que eu dei 1 estrela. E eu tenho algumas menções honrosas aqui, que são livros que eu não dei 2 estrelas, eu dei, na verdade, 2, mas que eu realmente não gostei de jeito nenhum do livro. Eu posso até dizer que eu cheguei a detestar, mas mesmo assim eu dei 2 estrelas, mais por uma questão de, eu vejo algum valor aqui, mas eu realmente não gostei do livro de jeito nenhum. Começando com as menções honrosas, certo? Primeiro é O Primo Basílio, eu dei 2 estrelas, porque o início do livro foi bem interessante e pra mim o livro foi decaindo ao ponto de que eu realmente não gostei nem um pouco do livro. Foi uma leitura complicada. As Cavernas de Aço eu também dei 2 estrelas. Tinha alguma coisa interessante ali, sabe? Eu gostei muito da ideia de um detetive humano e um detetive robô se juntarem pra investigar em um assassinato, mas é tão mal aproveitada a ideia, sabe? Que ele até constrói bem o mundo e tal, mas a estrutura em si do livro, porque se vende como um romance policial dentro de um mundo de ficção científica, né? Mas o romance policial ficou lá do outro lado do mundo, não rolou. E tem alguma coisa na minha boca presa. Eu acho que é um pelo de gato. Admirável Mundo Novo. Eu vi muita coisa interessante no livro, mas eu também dei 2 estrelas porque eu também não gostei da estrutura dele. Eu acho que ele não consegue aproveitar muito do que tem ali, sabe? Ele faz uma construção de mundo bem legal, mas eu acho que o livro acaba se perdendo e não desenvolve bem tudo que coloca ali na mesa. Fahrenheit 451 eu também dei 2 estrelas, quase 1 estrela, mas eu dei 2 porque eu gostei muito do conceito. É atemporal, né? O livro é um clássico e tal, mas essa coisa do queimar os livros e proibir as pessoas de consumir a arte e tal, e uma arte que seja realmente transformadora. Eu acho que é uma conversa muito interessante, eu sempre gosto muito dessas coisas, mas, de novo, não gosto da estrutura do livro, como ele vai construindo algumas coisas. Eu acho que faltou um enredo muito mais bem construído pra gente se conectar mais com o enredo, ou um personagem muito mais bem construído. Fora que o livro é cheio de exposição, assim, cansativo. E aí depois, quando eu li a coda do livro, eu peguei um abuso de Ray Bradbury, que eu realmente não vou ler mais nada dele. E A Mulher na Janela, nossa, esse livro foi péssimo, gente. Tem algumas coisas interessantes nesse livro, mas assim, péssimo. A construção do thriller nesse livro, assim, E o plot twist que tem, eu já imaginava que ia ser esse plot twist, mas como ele estrutura a coisa pra dar o plot twist é tão... Agora para os livros que eu dei 1 estrela. Primeiro aqui nós temos Objetos Cortantes, de Gillian Flynn. Eu realmente dei 1 estrela, eu não gostei nem um pouco do livro, a estrutura dele, os temas e tal, e como as coisas são trabalhadas. Eu tenho uma coisa, eu não gosto de Gillian Flynn, certo? Eu li Garota Exemplar, talvez eu tenha dado 2 estrelas pra ele. Assim, muitas pessoas acham que ela constrói as personagens femininas de uma forma super interessante, porque são personagens femininas super... como é a palavra? Digamos assim, com um caráter meio mais ou menos e tal, meio complicado. Eu não acho que ela constrói bem isso. Eu acho que ela tenta, mas eu não acho que ela constrói bem. A minha sensação lendo, principalmente Objetos Cortantes, é que Gillian Flynn pensa, quanto mais tragédia, quanto mais coisas super sofridas eu colocar dentro dessa personagem, dentro dessa história, mais profundo isso vai ser. Só que não, você tem que colocar essas coisas e desenvolver de alguma forma. E eu não acho que ela desenvolve bem. Eu não gosto, eu realmente... A escrita dela não bate comigo, não dá, não rola. Utopia, de Thomas More, eu também li, não gostei de jeito nenhum. Não rola, na verdade a ideia dele de utopia chega quase a ser uma... Eu não vou dizer uma ditadura, mas uma coisa bem autoritária, assim, que a galera deixa de ter individualidade, né? E eu sei que no capitalismo a gente tem muito essa ideia de individualidade e muitas pessoas surtam ao pensar que o coletivo vai ser priorizado à individualidade. Eu não sou assim, eu acho que o coletivo é extremamente importante, comunidade é extremamente importante, afinal de contas o meu direito acaba quando o do outro começa. Mas nós também somos seres profundos e com universos particulares, então nós temos nossas individualidades, então isso também precisa ser respeitado e cada um tem sua personalidade. Então, enfim, a Utopia foi realmente uma distopia de ler, na verdade. O Guarani, de José de Alencar, eu detestei esse livro e por muito tempo eu pensei, eu nunca vou ler José de Alencar. Me recomendaram ler outros livros dele, tipo Senhora. Talvez eu dê uma chance nova pra ele só pelo que as pessoas falaram mesmo, e as pessoas diziam, não, o Guarani realmente é ruim, mas tenta tal e tal livro dele.
dele, que é muito interessante. Então talvez eu dê uma chance pra José de Alencar. Ainda não dei, ainda não comprei também nenhum outro livro dele. Sei lá, talvez um dia role, mas eu não tô com pressa não de dar uma segunda chance. É porque o Guarani assim, a representatividade indígena é bem estereotipada, né? Óbvio, por causa da época que ele foi escrito, mas também por causa do movimento literário. O livro faz parte, realmente. Tem umas coisas bem estereotipadas mesmo. Sei lá, velho. O livro foi bem chato de ler, eu realmente não gostei. Faz tanto tempo agora que eu li que eu nem lembro mais especificamente algumas coisas. O Ateneu de Raul Pompeia também faz muito tempo que eu li, então tem muita coisa que eu não lembro, mas eu achei o livro tédio, nossa, foi muito... Ai, nossa, foi um sacrifício terminar esse livro, de verdade. A Terrível Intimidade de Maxwell Sim. Esse livro eu não lembro quase nada dele, pra você ver, eu excluí da minha memória, porque foi muito ruim esse livro. Eu comprei esse livro em uma feira que tava todos os livros a R$10, e eu fiquei, nossa, vamos aproveitar. Eu vi esse livro que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vi que era mais popular na Inglaterra, eu acho, se eu não me engano, e eu fiquei, ok, vamos tentar, né, tá baratinho, vou ver, vai que eu descubro um autor novo que eu não conheço até agora. Mas esse livro foi super chato de ler. Algumas coisas que ele coloca aqui, ele não desenvolve direito. Tem umas coisas assim, quando vai chegando no final, ele tem uma revelação sobre o pai dele que eu fiquei... Por quê? Entendeu? E agora? O que é que tu vai fazer com isso? Enfim, é um livro super... Nossa, eu esqueci muita coisa desse livro. Eu acho que eu quis apagar da minha memória. Apenas um olhar de Harlan Coben, eu detestei. E esse livro me fez ter zero vontade de dar uma outra chance pro autor, porque que livro ruim. Minha gente, esse é um thriller com 150 pontos de vista, que a gente não precisa de 150 pontos de vista nesse caso. Ele não tá escrevendo um épico de aventura. O plot twist é completamente fora da casinha, assim, você fica, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui nesse livro? E, sei lá, esse livro tem uma vibe de thriller fubango. Desculpa, pode ser um pouquinho pesado isso, né? Mas tem uma vibe fubango. Assim. Inclusive, quando você vai ver que a Netflix agora tá adaptando 150 coisas dele, né? Ele tá fazendo séries e filmes pra Netflix e tal. Tem a mesma energia de fubango. Inclusive, eu comecei a assistir uma série, eu não lembro qual foi agora, que eu fiquei, vamos ver se é interessante esse thriller. E eu tava numa sensação de, eu tava, meu Deus do céu, tem alguma coisa aí que não tá, que o santo não tá batendo. E aí eu descobri que era escrito por Harlan Coben, era uma adaptação. É por isso. Nossa senhora. É porque a minha impressão é que Harlan Coben, ele é levemente assim um thriller novela, sabe? Aquele novelão mesmo, plot twist de novelão. Só que ele não se assume como isso, sabe? Como uma coisa mais trash mesmo, mais novelão. E pra mim não funciona. Um Estudo em Vermelho, não, Um Estudo em Charlotte. Eu li esse livro em 2000 e... Vixe Maria, nem lembro quando eu li, faz tanto tempo que eu li esse livro. Esse livro é voltado mais pro público jovem, se eu não me engano, é um jovem adulto. Eu realmente não gostei, eu achei sem graça, na verdade, as investigações aqui, né, porque o livro, como dá a entender pelo título, é inspirado nas histórias de Sherlock Holmes. Na verdade, os dois principais são descendentes de Sherlock Holmes e Watson. Achei muito inédito, e levando em conta que é voltado para um público mais jovem, no caso para adolescentes, eu acho que ela traz aqui uns assuntos que são, tipo, importantes de serem tratados, como, por exemplo, dependência química, mas ela não desenvolve de uma forma bacana. Eu nem lembro mais as especificidades desse livro, mas eu lembro que eu não gostei por causa de coisas assim. As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, eu detestei esse livro. Nossa, e eu fiquei com tanta raiva no final, porque o livro é grande. E eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei, nossa, eu não acredito que eu gastei tantas horas da minha vida lendo esse livro. Porque o livro tem uma questão de viagem no tempo, né? Do personagem estar vivendo o mesmo dia. E eu não sou a maior fã de viagem no tempo, mas dependendo de como você faz, eu gosto. Pra mim, o que eu não gosto muito é dessa coisa de efeito borboleta e tal. Eu não tenho paciência pra essas coisas. Mas essas coisas mais simples, tipo, tá num looping temporal e quer sair desse looping, eu acho interessante, eu gosto. Então, eu acho muito interessante essa coisa do personagem, ele tá vivendo o mesmo dia e acordando em corpos diferentes e tendo que tentar resolver o mistério de quem matou Evelyn Hardcastle. Mas eu realmente detestei, assim, como ele tenta ser filosófico às vezes sem necessidade, no meio do livro, sabe? Porque não encaixava com o livro em si, com o quê do livro. Outra coisa que eu também não gostei foi o plot twist. Eu achei o plot twist bem... E no final, a mensagem final, digamos assim, do livro foi nojento. Desculpa, gente, foi nojento mesmo. Eu não...
Se você quiser saber mais, você pode assistir o vlog em que eu falei sobre esse livro, ou então um vídeo em que eu falo sobre algumas leituras que eu tinha feito na época. Foi difícil engolir o final desse livro, assim, eu achei beira ao desrespeitoso, na verdade. E Blade Runner, ou no caso, o título de fato original, né, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, tem um quê ali interessante da construção de mundo, mas eu achei a escrita honestamente pobre, seca. A estrutura do livro é qualquer coisa, tipo, você pensa que vai ser uma investigação. Não é, e é um livro sem graça, sem sal, sem molho, sem nada. E ainda para completar, quando ele vai descrever mulheres, principalmente, em algumas partes eu fico... não, por que tu tá descrevendo ela assim? Para! Bom, gente, esses foram os livros, né? Tem alguns aí que eu dei 1 estrela, que realmente foram os piores dos piores. E tem uns que eu dei 2 estrelas, que eu queria mencionar aqui, porque são livros que realmente me marcaram, assim, de alguma forma, que eu não gostei. Como eu falei, tem outros que eu dei 2 estrelas, mas que não necessariamente eu achei tão ruim quanto esses aqui. É porque o Goodreads não tem meia estrela, né? E eu também prefiro não usar meia estrela, porque fica um pouquinho mais fácil pra mim de dar a nota aos livros. Eu não tenho paciência pra essa coisa de fração de estrela, tipo 4,75, minha gente, peraí, dá 5 estrelas logo, né, pro livro. Mas, se vocês quiserem saber como é o meu sistema de nota, eu deixo até lá no meu perfil do Goodreads pra ficar bem claro. 1 estrela eu realmente detestei, odiei o livro. 2 estrelas pode ser tanto não gostei quanto mais ou menos. 3 estrelas foi um livro ok, gostei, mas foi ok. 4 estrelas adorei, livraço, e 5 estrelas eu só dou para livros que se tornarem favoritos da vida. Mas enfim, gente, é isso. Me diz aí se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostam ou não, quais foram os piores livros que vocês já leram nas trajetórias de vocês como leitores, me contem aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, porque isso ajuda muito o canal, deixa um comentário também, porque ajuda ainda mais. Eu vou ficando por aqui, um beijão, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Sa